Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus nos chama a celebrar nesta semana, depois de estarmos com o Senhor na montanha sagrada, transfigurado, nós hoje caminhando pelo nosso deserto quaresmal, a nossa caminhada que fazemos de compaixão e misericórdia, a nossa caminhada de conversão, nós encontramos com o Senhor às portas do templo. Evidente que no evangelho do nosso domingo, do terceiro domingo, nós deparamos com Jesus numa situação inesperada. Vemos Jesus, por assim dizer, num acesso de indignação. A primeiro momento nós poderíamos pensar que ali o Senhor, mostrando a indignação, ele estivesse desmerecendo qualquer tipo de trabalho que está ali acontecendo ao redor do templo. Na verdade, não. O Senhor, ele vai mostrando ali na sua indignação, quando ele resolve então expulsar aqueles vendilhões e faz aquelas coisas todas, derruba as mesas dos cambistas, ele faz ali naquela realidade uma ação profética. Um profeta que vai anunciando uma nova realidade que deveria acontecer ao redor do templo. E que aquele templo deveria de fato ter aquela função primordial de manifestar a presença da graça de Deus. Ou seja, com a sua ação profética, o Senhor não somente reforma o templo, mesmo porque já se aquele entendimento do evangelista de mostrar de que este templo se tornou passado e ali, a partir da pessoa de Jesus, do seu ministério, da palavra viva, ele se torna um novo templo onde todos nós agora poderemos estar presentes. Então, presente diante no templo da graça, que é a palavra, que é Jesus, nós então nos deparamos com esse Deus que se revela plenamente para nós. E nós então, ao reconhecer a sua revelação, encontramos este caminho que o Jesus vai trilhando no meio do seu povo, da sua terra. Então, começamos então no deserto lá, onde recebemos a lei, na primeira leitura, quando o decálogo é colocado no meio do povo. Sabemos que o decálogo ele não traz a justificação, não traz a libertação, mas o decálogo, os 10 mandamentos, é aquela orientação, aquela realidade do qual o povo caminharia e aprenderia a caminhar pelo deserto na fidelidade. Então, de modo tão simples, tão singelo, 10 mandamentos, ali trazia de modo enxuto e tão fácil de guardar, visualizar, as normas básicas sobre aquilo que Jesus no Evangelho mesmo também resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. O princípio básico da lei, o encontro que nós fazemos com o Senhor e o encontro que nós fazemos com os nossos irmãos, ou seja, encontramos com Deus através do encontro dos nossos irmãos. Então é uma realidade de igreja, de templo, no sentido mais profundo. Quando Jesus se constitui um novo templo para nós, ele também vai nos orientando para que nós também sejamos estes contempladores da graça e da salvação na pessoa dele. Então, nesta realidade, nesta vocação, então o Senhor também nos apresenta essa plenitude de nós mesmos nos tornarmos templos. Os cristãos, eles têm essa plena realidade, né? Não somente de que o seu Deus habita numa construção, mas que os cristãos entendem que eles mesmos, entre si, são uma construção de Deus. É maravilhoso. Então, mais do que apenas obra criada de Deus, nós somos mais que criaturas, nós somos vocacionados para sermos de fato, vivenciarmos, aprendermos a filiação que Cristo nos dá, a filiação divina. Então temos que aprender a fazer isso. Com o Filho, nós temos que aprender a caminhar
segundo esta graça. Então, de fato, buscando a vida da lei, não apenas por assim dizer, por escrúpulos ou para sermos legalistas, mas para que nós possamos, pela palavra da lei, a palavra profética, a palavra da vida, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, nós possamos aprender a vida de Deus mesmo, ou a retidão que Deus mesmo nos dá, para que nós possamos nos orientar no caminho da vida, no caminho da justiça, no caminho do reino. Então o Senhor falou e nos ensinou, e Ele convoca a todos nós, a cada momento, seguir os passos com Ele. Lá na porta do templo, então, nós, depois da montanha sagrada, aprendemos a lição, afinal de contas, não adianta termos grandes templos se nós não aprendermos, de fato, como cuidar do templo de Deus, que é a humanidade. Então, tenham uma semana abençoada, a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida e sempre traga no seu coração essa firmeza clara, né? Deus escolhe por primeiro cada um de nós e todos nós juntos. E nós, como igreja, vivemos essa plenitude, ouvindo nossos pastores, esses homens como nós, frágeis, mas que ao mesmo tempo atentos à palavra, de fato, procuram cuidar da casa de Deus, porque o zelo pela casa de Deus me devora. Bonito.